O exemplo não é a melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa. É a única. Chico Xavier foi o apóstolo do Cristo em tempos modernos. Alguém que vivenciou o amor na sua plenitude. Neste espaço, durante 25 anos, Chico Xavier trabalhou como escriturário datilógrafo. Todo cristão deveria buscar a obra de Chico Xavier, que vai encontrar Jesus. A cidade de Pedro Leopoldo dos anos 1950 é bem diferente da que vemos nos dias atuais. O município cresceu, se desenvolveu, hoje abriga 65 mil habitantes, mas pelas ruas se percebe um contraste. Parece que o tempo não passou como em outros lugares e que a história de um passado extraordinário permanece viva em suas construções e em seus moradores. Muitos deles sabem que a atmosfera de Pedro Leopoldo é diferente e por causa de um homem simples, humilde, de coração generoso e que nasceu aqui em 2 de abril de 1910. O nome dele, Francisco Cândido Xavier, ou apenas Chico Xavier. Chico Xavier foi o apóstolo do Cristo em tempos modernos. Alguém que vivenciou o amor na sua plenitude. Era uma pessoa que não desprezava, pelo menos eu nunca vi, desprezava ninguém. Ele atendia todo mundo com um abraço, com um sorriso, com um beijo. Recebia todo mundo muito bem. Então, o Chico foi uma pessoa de luz, de muita luz. Qual teria sido o maior legado deixado por Chico Xavier? Eu não tenho dúvida em afirmar, ele exerceu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Um amor que eu desconheço. Nós estamos em Pedro Leopoldo e numa época muito marcante para a cidade. É que agora, em junho de 2022, vão se completar 20 anos da morte de Chico Xavier.
O nosso objetivo por aqui vai ser visitar lugares importantes para a história de Chico, encontrar pessoas que conviveram com o médium e também recontar parte da sua trajetória de vida, só que por um olhar mais humano. Culturalmente falando, Chico transcende a questão da religiosidade. O Chico vinha a Pedro Leopoldo, ele buscava a intimidade, as amizades, a história. Uma pessoa que deixou a lição de mostrar para a gente que nós não devemos estar assim tão apegado a coisas materiais. Desde muito pequeno, Chico Xavier começou a enfrentar as dores deste mundo. Em 1915, quando ele tinha 5 anos, Chico perdeu a mãe biológica, Dona Maria de São João de Deus. Dona Maria de São João de Deus morreu, desencarnou em 1915. O Chico tinha 5 anos. E os dois tinham uma afinidade inimaginável. Chico sentiu muita falta da sua mãe. Eu costumo dizer que o Chico era um homem carente de mãe. Com a morte da esposa, o pai de Chico Xavier precisou meio que distribuir os 9 filhos para que familiares ajudassem na criação deles. Chico Xavier foi parar na casa da madrinha, Dona Rita de Cássia, uma mulher completamente desequilibrada. Passou a sofrer bullying, passou a sofrer maus tratos da parte dela, da parte do sobrinho dela que morava com ela. Era uma madrinha desequilibrada, não entendia as situações que passava aquela criança, que sonhava muito, que tinha sonambulismo, tinha muitas dificuldades, não compreendia e machucava o Chico. O Chico tinha medo. E ele via a mãe nesse momento. Ele tinha a visão da Dona Maria de São João de Deus, que pedia a ele paciência, que não reagisse, porque se a madrinha dele ficasse muito nervosa, ela poderia quebrar o braço dele e ele ia precisar do braço depois, né? Então tudo isso aconteceu e ele foi com paciência suportando isso e ela prometeu: eu vou mandar um anjo para cuidar de vocês. Foram 2 anos de sessões constantes de torturas físicas e psicológicas, até que o pai do Chico Xavier se casou novamente. Sendo assim, o Chico foi morar agora com a madrasta, Cidália Batista Xavier, uma mulher carinhosa e de coração enorme. Uma verdadeira santa, Dona Cidália Batista, com a qual o Chico se ligou desde o primeiro encontro. A primeira conversa dele com ela foi: a senhora é o anjo que a mamãe mandou, que mamãe prometeu mandar em nome de Jesus? E aí ela viu que ele estava com maus tratos, com a barriga machucada, cheia de feridas no corpo, e cuidou dele demais. Em 1931, quando a madrasta de Chico Xavier morreu, a Dona Cidália, um fato marcante mudou a vida de Chico para sempre. O açude do Capão era muito frequentado pelos pedro-leopoldenses como um local de lazer no início dos anos de 1930. Chico Xavier também gostava de estar em contato com a natureza deste ambiente. E foi neste cenário, em dezembro de 1931, que o espírito de Emmanuel apareceu para Chico Xavier, revelando as 3 palavras que deveriam fazer parte da vida de Chico para sempre: disciplina, disciplina e disciplina. A primeira disciplina é aquela disciplina do horário, da constância. Quer dizer, ele para ser médium e ter a assistência dos bons espíritos, dos espíritos iluminados, primeiro ele teria que ter a disciplina consigo mesmo. A segunda disciplina, eu acho que é a disciplina com a causa espírita cristã. Então ele estava assumindo não somente uma tarefa da mediunidade,
mas, sobretudo, uma tarefa da mediunidade com Jesus e o Espiritismo. E a terceira disciplina, que eu acho que é a mais importante e mais difícil da gente atender, é a disciplina com Cristo, que é a disciplina ética e moral de acordo com os padrões ensinados na Boa Nova de Jesus. Se utilizando dos 3 sentidos da palavra disciplina, orientado por Emmanuel e outros mentores espirituais, Chico Xavier começou o seu trabalho psicografando mensagens. Muitas se transformaram em livros. O primeiro deles é Parnaso de Além Túmulo, de 1932. Mas a obra de Chico Xavier ultrapassou a marca dos 500 livros, psicografados em Pedro Leopoldo, onde ele viveu até 1959, ou em Uberaba, cidade onde Chico Xavier viveu entre 59 e 2002, ano em que o médium morreu. Mas durante a sua vida, Chico Xavier deixou exemplos práticos, que não foram esquecidos com o tempo. Sinceramente, não acreditava que pudesse existir um homem como Chico Xavier. E se falava muito aqui em Pedro Leopoldo, em Chico. Quando eu nasci, ele já tinha mudado para Uberaba, mas mesmo assim se falava muito em Chico. E eu falei, gente, eu quero conhecer esse homem, para saber se de fato era tudo isso. E de fato, era tudo isso e um pouco mais. Um homem simples, nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. O Chico, ele dedicou a sua vida a essa divulgação, ou esse trabalho, trazendo a espiritualidade para nós. E não só na mediunidade, né? O seu exemplo cristão é que consolida a sua obra. Então, eu falaria isso porque todo cristão deveria buscar a obra de Chico Xavier, que vai encontrar Jesus. A partir da morte, Chico Xavier virou história, mas seus ensinamentos simples, sua vida humilde, desapegada ao mundo material e seus gestos de caridade não ficaram no passado. É como se Chico ainda fosse um morador de Pedro Leopoldo, regendo seus amigos e fazendo com que a luz, que foi acesa há tanto tempo, permaneça sempre iluminando a sua cidade natal e todas as outras cidades do mundo. Os exemplos de amor de um homem de carne e osso é o que você vai ver no segundo episódio de Chico Xavier, a luz que não se apaga. Chico era, ele andava com sapato de qualquer maneira, fazia sapato de chinelo, paletozão e chapéu, ele usava chapéu nessa época, né? E do outro lado passou o padre Sinfrônio. O padre Sinfrônio cumprimentou o Chico lá do passeio que estava do outro lado. Chico simplesmente tirou o chapéu e fez uma vênia para ele, no meio da rua. Eu vi essa cena, não pude fazer nada, só vi. Não estava com máquina fotográfica, não estava com gravador, não estava com nada. Só vi e guardei na memória, né? Uma senhora que transmitia passes há muitos anos no centro espírita procurou Chico Xavier e perguntou se não estava muito velha e exausta para continuar. E acrescentou: "Mas Chico, eu quero a opinião de Emmanuel, viu?" E o grande apóstolo respondeu: "Chico, diga à nossa irmã que o mais velho de todos nós é Deus e que ele ainda não se cansou." A vida segue normal em Pedro Leopoldo. A cidade, embora pequena, tem trânsito intenso, pelo menos nas ruas mais centrais.
Mas olhando com mais atenção, é possível ver que Chico Xavier permanece presente em vários lugares. Na banca de jornais, dentro do restaurante, na praça e em diversos outros pontos. Este é o hotel em que nós estamos hospedados aqui em Pedro Leopoldo. E aqui também é possível encontrar algumas homenagens que são feitas a Chico Xavier. Por exemplo, lá ao fundo existe o salão de eventos que leva o nome do médium. Mas logo aqui, no saguão principal, logo na entrada do hotel, existem fotos marcantes da história da cidade. E é claro que aqui também existem registros de Chico Xavier em vários momentos. Aqui, o mentor de Chico, Emmanuel. E por fim, uma foto muito curiosa. Uma visita que Chico Xavier fez ao túmulo de Allan Kardec em Paris no ano de 1965. Estas fotos históricas fazem parte de um dos maiores acervos sobre Chico Xavier no Brasil e que pertencem ao memorialista Geraldo Leão, um homem católico que chegou a Pedro Leopoldo quando tinha apenas 11 anos. Ele andava pelas ruas aí, eu não sabia, não dava maior importância, eu não sabia quem era, né? Não tinha informação nenhuma. Eu só fui ter informação depois, já aos 15 anos de idade, que eu fui ter informação quem era o Chico Xavier. Vivendo em Pedro Leopoldo, Geraldo presenciou gestos de amor e respeito da comunidade e até de outros religiosos com Chico Xavier. E do outro lado passou o padre Sinfrônio. O padre Sinfrônio cumprimentou o Chico lá do passeio que estava do outro lado. Chico simplesmente tirou o chapéu e fez uma vênia para ele, no meio da rua. Eu vi essa cena, não pude fazer nada, só vi. Não estava com máquina fotográfica, não estava com gravador, não estava com nada. Só vi e guardei na memória, né? Parte do acervo de Geraldo Leão fica exposta permanentemente em um hospital de Pedro Leopoldo. Aqui é possível ver a máquina de escrever usada por Chico, da época em que o médium trabalhou de escriturário datilógrafo na Fazenda Modelo. O livro de ponto que atestava a sua presença no trabalho. Uma das cadeiras que Chico usava para receber as psicografias. E também o gravador psicofônico, que Chico passou a usar para gravar em áudio as mensagens espirituais. O Chico, ele recebia mensagens, eles falam mensagens psicofônicas, né? E estava perdendo muita coisa ao escrever. Então o professor Carlos Torres Pastorino, do Rio de Janeiro, vinha muito aqui, trouxe de presente para o Chico esse gravador, com fitas e tudo. Então o que aconteceu? Começou a gravar as mensagens. Tem mensagens ali fantásticas, né? E o cunhado de Chico, depois ouvia as fitas e ia transcrevendo, datilografando todas as páginas. Durante a visita pelo acervo de Geraldo Leão, descobrimos uma personalidade de Chico Xavier que nem sempre é contada e tem a ver com esta poesia, inspiração do próprio Chico e que recebeu o nome de Olga e Alguém. Essa poesia é uma história de uma moça que morava numa fazenda que existe até hoje, chama Fazenda Samambaia. E um dentista aqui de Pedro Leopoldo, José Issa Filho, eu mostrando para ele a poesia, ele foi conterrâneo de Chico, ele falou comigo, Geraldo, Chico era apaixonado por essa moça, apaixonado por essa Olga. Eu falei, não é possível, gostava mesmo. Não sei por que não casaram, não namoraram e não casaram, mas ele gostava dela, você imagina. E aí ele escreveu uma poesia para ela. Há poucos dias busquei saber o que vibra em ti, e sinto-te venturosa, pois sabes, Olga, o que vi? Um lago azul e tranquilo, sob as rendas do luar, e uma barca pequenina, docemente a deslizar.
E agora, hoje, quer dizer, hoje que eu falo, agora no 2022, eu consegui uma foto da Olga. Quer dizer, a inspiração desse poema foi uma mulher... Uma mulher. Que o Chico gostava. Gostava dela, exatamente. Puxa. Uma mulher que o Chico gostava. E é de 1934. 1934. Ele estava com 24 anos, lá no auge da paixão mesmo, né? Exatamente. Se para muitas pessoas o Chico Xavier era um ser quase que divino, para seus amigos a convivência era a prova de que se tratava de um homem normal, simples, sem privilégios. O Chico era um homem de carne e osso. Perfeito para nós, somente o Cristo aqui na terra. Um homem de carne e osso. Portanto, ele passou por todas as privações que passa uma criatura que está aqui vivendo na terra. Amou, sofreu, chorou, trabalhou, sorriu, como qualquer outro. E até já me questionaram, mas você não está querendo desqualificar o Chico? Eu falei, não, ao contrário. Eu quero dizer que, sendo tão humano quanto nós, esse homem deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Ele gostava bastante dessa comida mineira que a gente come tanto, que é o pão de queijo, o pão com manteiga, o café com leite, o bolo, não é? Ele gostava muito de doce. Ele gostava mais de doce do que de sal. E às vezes, até para justificar isso, era muito engraçado porque ele gostava muito de receber presentes de doce, né? Doces de araxá, por exemplo, ele adorava. Aí ele falava conosco assim, Geraldinho, na mediunidade a gente precisa do doce, porque nos traz energia. E a gente ria, eu estou vendo, Chico, onde é que você vai parar com isso? Eu perguntei, Chico, se ele interessava por novelas. Aí ele falou, eu estou assistindo essa que está passando agora, o Rock Santeiro. Eu falei, Chico, foi o capítulo que eu mais gostei, foi quando o senhorzinho Malta abriu o armário dele e falou, hoje eu vou pôr a peruca igual de Chico Xavier. Chico Xavier trabalhou desde muito cedo. Foi funcionário de uma fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo. Mais tarde, ele foi balconista. E nos anos 30, Chico chegou ao local que seria o seu ambiente de trabalho por mais de 2 décadas. Em 1933, Chico Xavier começou a trabalhar aqui na Fazenda Modelo com um contrato para ser funcionário da limpeza. 2 anos depois, ele passou em um concurso público do Ministério da Agricultura e virou escriturário datilógrafo também da Fazenda Modelo. Isso até o ano de 1958. Na época em que Chico Xavier frequentava este ambiente, a fazenda era uma referência nacional na seleção de animais e na produção de laticínios. Essa fazenda antigamente ela era para inseminação, mais voltada para inseminação. Eles tinham os gados de primeira linha, tanto equídeo como bovinos, para inseminação, e eles vendiam esse sêmen para os fazendeiros da região, para melhora tanto da produção leiteira como também da raça, né? Daquela época, inclusive, os gados da Fazenda Modelo eles eram sempre premiados em exposições. Hoje o espaço se mantém preservado e está sob os cuidados da Universidade Federal de Minas Gerais. Firmamos algum tipo de parceria para ver se a gente começa a implementar alguns projetos que, inclusive, já começaram, alguns já até começaram a ser implementados, né, por parte da Escola de Veterinária da Universidade. Mesmo estando a apenas 3 quilômetros do centro de Pedro Leopoldo, em cada canto se respira uma paz difícil de explicar. É aqui também que existe o Espaço Cultural Chico Xavier. Esta sala foi onde, durante 8 meses, Chico psicografou a obra Paulo e Estevão. Dentro da Fazenda Modelo, nós vamos conhecer agora o espaço exato
onde Chico Xavier trabalhava. Durante 25 anos, 2 décadas e meia, todos os dias, ele subia essa escada aqui, ó, de madeira. E dá para perceber, só pelo estilo da escada, o quanto ela é antiga e o quanto ela é resistente. Além de ser muito bonita, não é? Nós vamos subir, vamos para o primeiro andar para conhecer o local exato onde Chico Xavier trabalhava. Subindo as escadas, nós chegamos nesse primeiro ambiente, que é uma sala maior, onde trabalhava o patrão de Chico Xavier, Dr. Rômulo Joviano. Então, todos os dias, o Chico precisava atravessar toda a sala do patrão para chegar até o local onde ele trabalhava, que é esta outra sala aqui, um pouco menor, é verdade. Então, neste espaço, durante 25 anos, Chico Xavier trabalhou como escriturário datilógrafo. A Fazenda Modelo é um dos locais mais importantes para a história de Chico Xavier. De alguma maneira, suas paisagens parecem congeladas nos anos em que Chico viveu por aqui. A arquitetura, as paredes, a natureza, cada canto guarda histórias do passado. É um sentimento de nostalgia que, de alguma forma, faz um visitante se sentir em casa. Pelo meu olhar, dentre muitos olhares que existem sobre o Chico, um fiel servidor do Cristo. Chico Xavier foi um apóstolo do amor e da caridade. Foi reconhecido não pelo fato dele ser espírita, dele ter sido médium, pelo fato dele ter sido um grande homem. No próximo episódio, você vai conhecer a última casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, um espaço que faz parte do acervo cultural da cidade e que preserva a história de Chico Xavier até nos detalhes. Esse aqui, ó, é o banheiro que Chico Xavier usava, exatamente como era naquela época. Agora, aqui tem um ponto interessante. A família do Chico Xavier instalou essas barras de proteção aqui porque surgiu a possibilidade, nos anos 90, do Chico se mudar para esta casa em Pedro Leopoldo, saindo de Uberaba e vindo para Pedro Leopoldo. É claro que isso nunca aconteceu, mas se ele viesse, o banheiro já estaria pronto para recebê-lo em segurança. Conversávamos com o Chico sobre os desregramentos do sexo, adultério, quando ele disse: "Converso tudo isto com os meus sobrinhos e eles me dizem: o senhor está fora do tempo, a época agora é outra, isto não existe mais. Em que tempo o senhor está vivendo?" E o que você responde para eles, Chico? Digo que vivo no tempo da consciência. Há exatos 20 anos, no dia 30 de junho de 2002, o maior médium brasileiro de todos os tempos deixava a realidade física. Foram 92 anos de uma vida dedicada a espalhar o amor e a caridade pelo mundo. Um homem que ensinou o amor pelo exemplo. O exemplo não é a melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa. É a única. Né? Conhece-se a árvore pelos frutos, diz o Evangelho. Mas eu diria que uma qualidade, e eu notava isso porque eu era um jovem. O Chico era toda uma autoridade moral ali, mas não se comportava como um moralista.
com toda a autoridade moral, ele respeitava o meu tempo, ele respeitava o tempo de cada um. Um homem que jamais deixou de ser humilde. Então a humildade de Chico era em todos os setores. Então a simplicidade, ele era uma pessoa que gostava muito de doce, gostava muito de conversar com os amigos, né? Ele transitava aqui na maior simplicidade mesmo, já com a dificuldade de locomoção de tanta gente, né? Nunca deixava ninguém sem uma resposta. Chico Xavier sempre pregou a tolerância. Pessoas de todas as cores de pele, de todas as posições sociais, de todos os backgrounds religiosos, todas as escolas religiosas ou filosóficas ou científicas do mundo, sem qualquer traço de preconceito. E acima de qualquer sentimento, Chico Xavier sempre priorizou o amor. Amar o outro da maneira que ele é. Amar o outro pela sua orientação sexual, pela sua orientação política, pela sua orientação religiosa. Não importa, amar é amar sem exigir absolutamente nada. Nesta fachada pequena, onde uma porta estreita delimita um único caminho, fica um dos locais mais importantes para a história de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Esta é a casa onde ele viveu por 8 anos antes de se mudar para Uberaba, em 1959. Hoje, o espaço é um memorial. E aqui tem um acervo de fotos fantásticas, impressionante, sobretudo, né? Esta foto aqui da família do Chico, olha em aqui. 1929. Irmãos do primeiro e do segundo casamento. Foram 10 irmãos, contando com o Chico, do primeiro casamento, e 6 do segundo. E que ocasião era essa? Casamento da irmã do Chico, a mesma que levou ele ao espiritismo, Maria da Conceição Xavier. Agora, Maria da Conceição Xavier Pena, casado com Jaci Pena. E aqui está o Chico? Esse é o Chico, o pai ao lado dele, o de chapéu, e a boa-drasta, eu não chamo nem de madrasta, Dona Cidália Batista Xavier. Foi uma grande mãe e o Chico a considerava uma boa mãe. Vamos conhecer então a casa do Chico Xavier. Isso. O que nós temos aqui nesse primeiro ambiente? Algumas fotos, alguns textos, poesias. Poesias. De Chico Xavier. Poesias. Não são psicografadas, não. Ah, são dele mesmo. Dele mesmo. Foi lançado pela editora Vinha de Luz um livro intitulado O Primeiro Livro. O que você destaca pra gente dessa poesia? O que eu destaco, imagina vocês, em 1928, o Chico aos 18 anos, com os conflitos de um adolescente, retratados aqui nessa poesia. Veja bem como ele diz: porque minha alma é assim um mar todo revolto, meu triste coração é um pobre batel solto, sem norte a navegar pela maré bravia. Angústias de um adolescente aos 18 anos de idade. Aqui é onde? Uberaba. Aqui é Uberaba. Essa é a primeira residência do Chico em Uberaba. Quer dizer, quando ele saiu daqui foi para Uberaba. Sim, mas lá foram 2 residências. Foram 5 residências em Pedro Leopoldo e 2 residências em Uberaba. Essa é uma que a população não tem mais acesso a essa casa. Pertence hoje à Comunhão Espírita Cristã. Então, inacessível. A estrutura física e arquitetônica da casa é a mesma da época em que Chico Xavier esteve por aqui. Ela apenas foi restaurada e revitalizada para receber visitantes. Só que 2 cômodos permanecem exatamente como eram na época de Chico. Um deles é o banheiro. Esse aqui, ó, é o banheiro que Chico Xavier usava, exatamente como era naquela época.
Agora, aqui tem um ponto interessante. A família do Chico Xavier instalou essas barras de proteção aqui porque surgiu a possibilidade nos anos 90 do Chico se mudar para esta casa em Pedro Leopoldo, saindo de Uberaba e vindo para Pedro Leopoldo. É claro que isso nunca aconteceu, mas se ele viesse, o banheiro já estaria pronto para recebê-lo em segurança. O local também tem preservado o quarto do médium, inclusive com objetos originais, como é o caso dos óculos, da roupa e da boina, que ficam pendurados em um cabideiro, e também os sapatos que Chico usava. Nos ambientes é possível ver a história de Chico Xavier de diversas maneiras, e parte do seu reconhecimento por ter sido um homem que pregou a fraternidade em cada um de seus gestos. Chico foi eleito o mineiro do século e o maior brasileiro de todos os tempos. Eu vou parafrasear aqui o biógrafo uberabense Carlos Antônio Bacelli. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. O ambiente transmite calma, paz e é um convite à reflexão íntima. Por isso, nos dias em que é aberto ao público, visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo passam horas caminhando pelas salas, vendo as fotos ou simplesmente sentados nestas cadeiras em oração. Até hoje eu me surpreendo com Chico Xavier, viu? Porque até eu fico aqui arrepiado e emocionado de lembrar, porque ele era um homem tão inusitado, tão diferente, embora ele tentasse, assim, com o máximo esforço, se apagar. Ele tinha uma vontade muito grande de se mostrar comum, simples, sem qualquer, vamos dizer assim, pompa, circunstância. A convivência familiar com ele era uma convivência muito agradável, porque ele não se colocava na posição de guru ou de mestre ou daquele que está ensinando alguma coisa, ao contrário. Ele se colocava como uma pessoa comum, sem qualquer privilégio, sem qualquer prerrogativa de superioridade. Próxima da casa Chico Xavier fica a praça, que também tem o nome do médium. E aqui é possível ver um dos pontos mais visitados de Pedro Leopoldo, a estátua de bronze em tamanho real, inaugurada em 2014 e que fica sentada em um banco, observando a rotina da cidade. Obra da artista plástica Vânia Braga. É uma explosão de sentimentos. Não consigo nem te colocar um sentimento só, Flávio, porque o Chico, ele é um exemplo de espiritualidade, de doação. Quem olha de perto fica impressionado com os detalhes da estátua. A expressão serena que marcou a vida de Chico Xavier ficou exatamente como se observa na maior parte dos registros da época. Vânia conta que no dia da inauguração, um fato marcante chamou a atenção de todos. Porque se você for ver, ler sobre a vida do Chico, tem um cachorro preto que acompanhou o Chico muito tempo na vida dele. E depois desse cachorro preto morreu, teve outro cachorro preto. Quer dizer, sempre que morria um cachorro preto, ele arrumava outro cachorro preto. Outro cachorro preto. Desde a infância. E no dia da inauguração dele, isso aqui estava lotado, todo mundo chorando, foi uma emoção só. E chegou esse cachorro e deitou nos pés do Chico. Cachorro preto. Cachorro preto. E se você for pesquisar a vida do Chico, eu falei, e como eu fiz esse laboratório estudando a vida do Chico, eu lembrei, é o cachorro. Ele ficou 6 meses morando aqui. A história de Chico Xavier e o cachorro preto é apenas uma
de várias em que Chico demonstra o seu amor e respeito pelos animais. E ele falava, eu vou dormir às 5, eu acordo às 6 para dar leite aos gatos e aos cachorros, que ele não deixava ninguém dar. A dona Dinorá, que é essa servidora da manhã, que fazia o frango para ele, também ele não deixava. Tinha que ser ele que tinha que dar comida aos cães e gatos. Chico Xavier é presente na vida dos Pedro Leopoldenses até hoje. É, de fato, a figura mais importante que nasceu por estas terras. Embora, enquanto viveu por aqui, Chico tenha preferido abrir mão dos elogios e do reconhecimento. Mas ainda que este nunca tenha sido o objetivo do médium, destacar a sua importância é imprescindível para a vida cultural da cidade. Por isso, por onde se olha em Pedro Leopoldo, é possível sentir Chico Xavier. Ele traz todo um legado, né? Todo um ensinamento que ele deixou para a nossa cidade, onde a gente recebe visitantes de todo o país e do mundo que vêm conhecer este berço onde Chico nasceu e onde ele iniciou seus primeiros trabalhos. E no último episódio de Chico Xavier, A Luz que Não Se Apaga, vamos visitar os 2 centros espíritas fundados por Chico em Pedro Leopoldo, o Luiz Gonzaga e o Meimei. E vamos conhecer a dona Marta Xavier, da família de Chico, e que conviveu com um médium quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo. A gente era muito amigo, né? Que eu casei na família. Ele ia muito lá em casa, depois que as crianças nasceram, ele continuou indo, uma pessoa muito amável, muito carinhosa. A gente tinha muita amizade. Ele frequentava muito a minha casa. Entre as muitas coisas que me impressionam no Chico, uma é o seu imenso amor aos animais. Certa vez, ele disse à senhora que cuida de sua casa: a mesma carne que comprar para nós, compre também para os nossos animais. E se o dinheiro não der, deixe de comprar a nossa, mas não a deles. Pedro Leopoldo fica numa região montanhosa, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Um lugar onde a natureza sempre dá um jeito de surpreender. A mistura de cenários rurais e urbanos, de presente e passado, e histórias impressionantes fazem parte da rotina de seus moradores. Este é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro fundado por Chico Xavier em 1927. O Centro Espírita Luiz Gonzaga funciona neste endereço desde 1950. Agora, 40 anos antes, em 1910, também neste mesmo endereço, nascia Chico Xavier. Numa casa exatamente como essa daqui, ó. Aqui vocês estão vendo aí, é uma réplica. Dentro do Centro Espírita Luiz Gonzaga funciona também um pequeno memorial, onde é possível conhecer de perto a trajetória de Chico Xavier como médium durante os seus 92 anos de vida. E onde está esta rosa, transportada por um espírito e ofertada a Chico em uma reunião de materialização? Aqui é onde tudo começou, né? Onde veio uma pessoa
de tamanha importância que é o Chico, que traz um ensinamento de vida muito grande para todo mundo, para o país inteiro, vamos dizer assim. Como simplicidade, como a gente vê o irmão, porque às vezes a gente está lá em cima, pensa, é diferente porque está mais embaixo, não é. É todo mundo igual. Dentro do Centro Luiz Gonzaga, várias atividades são desempenhadas e todas ajudam a comunidade. Uma delas é o trabalho com costureiras, que fazem roupas e mantas que são distribuídas para orfanatos e asilos. Mas na sala de costura, uma senhora de 88 anos chamou a atenção. Ela trabalhava incansavelmente, passando as peças que são confeccionadas. Minutos depois, descobrimos que se trata da dona Marta Xavier, viúva, e que foi casada com um sobrinho de Chico, e por isso conviveu de perto com o médium em Pedro Leopoldo. A gente era muito amigo, né? Que eu casei na família. Ele ia muito lá em casa, depois que as crianças nasceram, ele continuou indo, uma pessoa muito amável, muito carinhosa. A gente tinha muita amizade. Ele sempre ensinou o amor. Ensinou o amor. E ele gostava muito de contar piada, de conversar, brincar, cortando piada com a família, sabe? E recebia muita gente de fora, aqui em Pedro Leopoldo. Então ele foi uma pessoa muito, muito maravilhosa. Então, o Chico foi uma pessoa de luz, de muita luz, muita luz. E é até hoje, né? Porque ele até hoje ele continua amando os companheiros da cidade, a família. Cada sala, cada foto e cada ambiente do Centro Espírita Luiz Gonzaga tem uma energia difícil de explicar. Desde a sua fundação há quase 100 anos, o lema por aqui é ajudar a quem quer que seja, sem julgamentos e sem preconceitos. Sábado passado nós fizemos a distribuição dos cobertores e dos paletó de flanela para as velhinhas que vêm tomar a sopa. Que a gente faz a sopa todo sábado de manhã, em homenagem a ele. A senhora segue forte aos 88 anos. Estou aí pelejando, né? Para cumprir a minha missão. A alma simples de Chico Xavier é o que faz o trabalho nunca acabar por aqui. Outro local importante que faz parte da história de Chico é o Centro Espírita Meimei, também fundado pelo médium, em 1952. Meimei, o nome dela era Irma de Castro. Ela tinha um apelido de Naná, nasceu em Mateus Leme e fez o magistério em Itaúna e veio para Belo Horizonte. E a Meimei, ela tinha um problema crônico de rins, mas ela teve uma complicação de amígdalas numa cirurgia que veio a trazer uma infecção generalizada e ela veio a desencarnar aos 24 anos. O Arnaldo, que era o esposo, era um ateu e um acaso que não existe encontrou com Chico Xavier em Belo Horizonte. E o Chico o reconhece espiritualmente, fala o nome dele, a dificuldade que ele estava passando, o que impressionou muito o Arnaldo por não conhecer o Chico. E o Chico aí uma reunião mediúnica, levou o Arnaldo e a partir daí o Arnaldo passou a frequentar a nossa cidade de Pedro Leopoldo e iniciou-se nos estudos espíritas. Tornou-se grande amigo de Chico, né? E a Meimei é um nome carinhoso que o Arnaldo a tratava, de que significa amor puro, é uma expressão chinesa. Este centro também preserva fotos, pinturas mediúnicas e objetos usados por Chico e pela própria Meimei. Aqui é possível admirar também esta roseira, plantada por Chico Xavier há mais de 7 décadas e que nunca deixou de encantar os visitantes.
Essa aqui é a área externa do Centro Espírita Meimei, aqui em Pedro Leopoldo. E o que me chama a atenção do lado de fora é essa construção simples aqui que o Eugênio vai contar pra gente por que o Chico construiu essa casa aqui no fundo. Na verdade, depois do centro construído, essa área aqui foi construída para que uma irmã dele viesse a morar. Mas ela veio a desencarnar e o Chico fazia o evangelho no lar na periferia, onde ele distribuía algumas coisas, e deu enchente na casa de uma senhora, onde ele encerrava com o culto do evangelho naquele local. Aí ele a trouxe com 3 filhas e o marido para ficar nessa casa. E aqui foi criada a família toda, e a dona Josefa, né, grande amiga nossa, Josefa Soares, ficou zeladora do centro e ela desencarnou aos 100 anos de idade, morando aqui. O Centro Espírita Meimei também mantém trabalhos sociais que ajudam famílias carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ações que jamais foram interrompidas nestes 70 anos de trabalho. E o Chico, através da orientação dos mentores espirituais, foi orientado a fundar essa casa para socorro espiritual, enfermagem espiritual, que também falamos desobsessão, que era trabalho íntimo de casos mais difíceis, que não podia ter um atendimento com o público que tinha no Luiz Gonzaga. Então foi fundada essa casa bem íntima, num local, né, bem estratégico, digamos assim, sem fachada para a rua, para que Chico pudesse fazer esse atendimento. Estava muito próximo quando um repórter lhe fez uma pergunta. Como o senhor explica o título do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que recebeu em 1938, quando o Brasil tem milhares de menores abandonados, de desempregados, presos e tanta miséria? E Chico respondeu: meu filho, o fundador do Evangelho foi crucificado. Por que vamos esperar privilégio para um país? Pedro Leopoldo é uma cidade receptiva, acolhe muito bem os seus visitantes. Preservar o seu passado parece ser um desafio constante por aqui. O desenvolvimento mudou o aspecto da cidade, mas não modificou a sua essência. Nas histórias de Geraldo Leão, nas obras de Vânia Braga, na memória da Dona Marta Xavier e na vida de tantos amigos, Chico Xavier ainda permanece vivo, através das lembranças e de obras que recontam a sua trajetória por diversas perspectivas diferentes. O Voo da Garça, o nosso primeiro trabalho, lançado em 2010, é para falar do Chico em Pedro Leopoldo. O segundo, lançado em 2016, nas Trilhas da Garça, é para falar do Chico nas Minas Gerais, sobretudo na cidade de Uberaba. Eu acho que teve uma série de reportagens no passado aqui em Minas Gerais, no jornal Estado de Minas, que chegou nesse nome que eu acho que é bem apropriado: Chico Xavier, o homem chamado amor. A Casa Chico Xavier, a Praça Chico Xavier, a Fazenda Modelo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o Centro Espírita Meimei. Todos estes locais fazem parte dos Caminhos de Luz, um projeto cultural de Pedro Leopoldo. A Fundação Cultural Chico Xavier é uma entidade criada com o objetivo de divulgar os valores que sempre estiveram presentes na vida
e na obra do Chico pelo viés cultural e sem qualquer discriminação de raça, cor, gênero e religião. O objetivo, quando ela foi instituída, os Caminhos de Luz, é marcar aqueles locais historicamente importantes quando o Chico aqui esteve na cidade de Pedro Leopoldo, sua terra natal. E em cada objeto, foto ou história que conhecemos, percebemos também que não seria possível contar toda a vida deste homem em uma série. A trajetória desta figura frágil, simples e humilde é um oceano infindável de sabedoria. E estes 4 episódios representam um pequeno aquário nesta imensidão de amor que é Chico Xavier. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor é o esquecimento de si mesmo. Porque no amor nada é pedido para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. É trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, a extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais, para que com respeito possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser, consagrado entre nós, isto é, o amor sem recompensas. Chico Xavier.